queria começar um vídeo falando sobre esse assunto muito atual, infelizmente. É um assunto que é muito polêmico, gera muito desconforto. Para mim é desconforto falar também disso, é bem desconfortável, porque eu sei muito bem o que é essa dor, que é o suicídio. A gente está vivendo hoje uma epidemia de suicídio no mundo todo. A maior causa de morte hoje em dia, uma das maiores causas, são as pessoas que tiram a própria vida. Isso é muito sério. Existe uma questão que rola no mundo, né? Se suicídio é uma doença ou é um comportamento. Se a gente deve tratar o suicídio como doença ou é um comportamento. Ele é um grito silencioso que começa por um vazio dentro da pessoa, que a pessoa cai nesse limbo, nesse vazio existencial, e a alma dela, que sofre com uma dor tão profunda, clama, ela está buscando encontrar um sentido na vida, mas ela não consegue encontrar. A gente está falando de um comportamento que hoje em dia é muito comum, as pessoas estarem clamando por ter um senso de sentido maior na vida e elas não estão encontrando. O suicídio, ele não é uma doença. O suicídio é um grito que a alma viva, calorosa, está buscando encontrar um propósito para viver um sentido maior na sua existência. Ao contrário do que Freud falou há muito tempo atrás, ele disse, palavras dele, aquela pessoa que busca um sentido maior na sua vida, ela está doente e precisa ser tratada. Vejamos, né? Ele falou isso de um jeito totalmente errôneo, equivocado, né? Viktor Frankl, que foi esse gênio que infelizmente não é falado nas escolas de psicologia. Infelizmente, eles não dão voz a quem foi esse ser incrível que foi Viktor Frankl. Quando Frankl ouviu Freud falar sobre quem busca sobre um sentido maior, mais profundo na vida está doente, o que nos torna humanos, Freud, é a busca por um sentido. Nós somos humanos, somos seres existenciais. Essa é a única coisa, uma das coisas que nos diferenciam dos outros animais, é a gente buscar um sentido maior na vida. O suicídio, ele vem de uma forma talvez lenta para a maioria das pessoas, desse vazio que ela se encontra nela. A pessoa está gritando lá dentro da sua alma para ter um significado maior na vida e ela não está encontrando isso. E assim, existem vários fatores que podem influenciar uma dor tão profunda na alma, que fatores biológicos podem influenciar, psicológicos. Mas quando a gente fala dessa ideação suicida, ela geralmente começa mais sutil e vai preenchendo o todo da pessoa com esse vazio existencial tão grande que chega a ser algo espiritual. O espírito dentro dessa pessoa que é vivo, pulsante, ele é intenso, ele não dorme, ele não para quieto, ele está 24 horas por dia querendo encontrar um sentido maior na vida e a pessoa não consegue encontrar. Principalmente os jovens hoje estão passando por crises existenciais a todo momento. A gente vê na notícias, pessoas, você vai na escola, faculdade, você vê o comportamento deles, pessoas que estão não sabem para onde querem ir, é difícil, para mim também foi muito difícil, eu já tive momentos na minha vida onde eu tive ideações suicidas, pensamentos que vieram, jamais tive coragem de pensar, fazer nada, mas os pensamentos eles vêm. Eu sei muito bem como que é isso. É um assunto que é difícil falar, para mim é muito difícil falar aqui na câmera,
mas isso precisa ser dito. As pessoas estão clamando por um sentido maior na vida e não conseguem encontrar. Estão fazendo um trabalho que talvez não faça muito sentido para elas, elas estão perdendo o senso de ir todo dia naquele lugar, fazer o trabalho que lhe foi proposto, tentando preencher esse vazio com diversas coisas. A pessoa pode usar droga, que é ficar maratonando série para tentar preencher aquele vazio existencial dentro dela. São coisas muito efêmeras. No momento que o efeito acaba, você se encontra no mesmo lugar. E isso é muito difícil, é muito perigoso. Num mundo de tanta abundância, música, streamings, vídeos, as pessoas se falando a todo momento através de redes sociais. A gente tem tanta abundância de tanta coisa, aquilo parece que nos tira mais dessa conexão com a gente se perde em nós. A gente não consegue encontrar um sentido maior em nada. Tanta coisa que nos é ofertado e ainda a gente se encontra mais perdido do que nunca. E essa dor profunda que vem lá da nossa alma, que é a nossa alma gritando, a gente tentar encontrar esse sentido que está oculto. A gente está dentro dessa escuridão e a gente não enxerga na escuridão. Tá aí o papel de um terapeuta, de um psicoterapeuta, um psicólogo, entrar nessa escuridão com a pessoa e olhar na escuridão. E lembrar quem você é e olhar para frente. Parar de ficar preso no passado. Né? Claro que o passado, sim, nós carregamos feridas ao longo da vida, claro, isso acontece. Mas o problema da terapia tradicional é que ela foca muitas vezes no passado. Fica remoendo, buscando achar um culpado, o probleminha e ficar olhando para o problema lá no passado e deixar lá. Mas a logoterapia trata, por exemplo, de a gente tentar olhar para frente, lembrar de quem você é, resgatar a sua pessoa, uma pessoa única e irrepetível. Nunca vai existir uma pessoa igual a você neste mundo. Você pode ter 10 irmãos gêmeos, todos os 10 vão ser pessoas extremamente distintas umas das outras. Quando a gente tem esses pensamentos, eles vêm à flor da pele às vezes, lembre-se que você está querendo buscar um entendimento da sua pessoa, você quer encontrar algo que você tem uma razão para a qual viver. A pessoa que está sofrendo com esses pensamentos de suicídio, ou até quando ela pensa em cometer o ato, pensa que é como se tivesse uma mosca voando aqui ao redor da cabeça dessa pessoa, esse sofrimento, essa dor. E essa mosca, ela vem e para bem aqui, ó, aqui na ponta do seu nariz. E aí você, depois de tanto tempo tentando lutar contra essa mosca, você está de saco cheio dessa mosca. Você quer matar a mosca, não é você. Só que aí a pessoa pega a arma e aponta para a mosca que está aqui. E ela dá o tiro e acaba se matando. Pode parecer estranho, mas é isso. O sofrimento é uma mosca. A pessoa não acorda num dia querendo se matar. Ela quer matar o sofrimento, essa dor que está incessante, a dor que não para, essa dor que afronta todo dia, a todo momento. Ele não está planejando isso a longo prazo, mas ele começa a perceber razões, porque existe um ciclo através disso. Ele começa a se perguntar, como seria se eu tivesse morto agora? Quem são as pessoas que iam sofrer se eu tivesse me matado agora? Como seria esse mundo se eu não existisse? Então esses pensamentos começam a vir. E depois desses pensamentos, ele vai começar a buscar ferramentas de como matar. Se ele vai usar uma arma, se ele vai cortar aqui o pulso, se ele vai se entupir de remédio. Então esse ciclo, ele acaba surgindo de forma natural. Mas essa dor, ela vem desse vazio existencial que está à flor da pele. É esse grito de alerta. O suicídio não é uma doença, não é uma doença. O suicídio é um grito que a alma clama por um sentido mais profundo na sua vida, para você ter uma razão para a qual viver. Tanto é que na logoterapia nós vamos entender sobre
a realização de valores, algo que a pessoa cria, uma atitude perante a situação que a pessoa se posiciona, uma experiência que a pessoa vive, esses valores que vão impulsionar você a ter um sentido maior para viver, ter uma razão para a qual viver. E essa é a grande questão da vida. O sentido, ele é existencial. Você não vai dar um sentido a alguma coisa, você não cria um sentido. Isso é papo barato. Isso é aquela coisa dos coaches. Não. Nada contra quem é coach, mas o sentido, ele é revelado à pessoa. A vida lhe mostra isso. E através dessa descoberta, dessa revelação que a vida vai pedindo, a vida vai lhe perguntando qual que é o que a vida espera de você. A pergunta que a gente equivocadamente faz é o que eu quero da minha vida. Eu já fiz muito esse erro. Muito esse erro. Eu sempre pensei, o que eu quero da minha vida? O que eu quero? Eu. Mas para e pensa. Começa a olhar ao redor o que a vida está pedindo para mim nesse momento. O que ela está te chamando ao seu dever ser. Quem eu sou e quem eu vou ser. Qual é o sentido que a vida vai me revelar? Então, esse pensamento, as pessoas que estão sofrendo de ideações suicidas, precisam entender que vocês não estão sozinhos e vocês precisam entender que a gente precisa buscar ajuda. A gente tem que buscar ajuda, conversar com um profissional, converse com seus familiares, não tenha medo. Então é essa ausência de sentido que faz a alma arder nesse fogo que está aqui incessante, que a gente quer encontrar esse sentido que ele precisa ser revelado, mas a gente não consegue encontrar. E só através de algum trabalho, realização de valores, viver com uma razão, a gente vai preencher a nossa vida de sentido infinitamente. Quando você tem esse encontro com esse sentido da vida, aí você tem essa pergunta, né? Você sente que você está vivendo ou só está passando pelos dias? Isso é a pergunta que a gente deve nos fazer. O que a vida está me mostrando? O que a vida está me pedindo para eu fazer? Para eu poder encontrar esse sentido e me ajudar a curar essa dor que nos afronta, porque a gente precisa parar e falar sobre isso, porque é um assunto muito sério. As pessoas estão tirando a própria vida. E isso está sendo uma das maiores causas de morte do planeta. Na pandemia foi um período muito difícil para todo mundo. Muitas pessoas estão tirando a vida porque não conseguem, quando elas se defrontam com elas mesmas. A pandemia, ela teve um lado onde a gente parou, sentou e ficou refletindo sobre nós. E descobriu que a nossa vida está vazia de sentido. Seja no trabalho, no relacionamento, no dia a dia, enfim, qual área seja. Mas esse vazio vem lá de dentro. E é um alerta para a gente falar sobre isso. Que a gente precisa cuidar para a gente não cometer esse ato trágico. Eu já vi pessoas próximas de mim que tiraram a vida, e pessoas que tentaram e, graças a Deus, não tiveram sucesso. Então é um assunto que dói para falar, é difícil para mim falar sobre isso aqui, mas se você está passando por isso, você não está sozinho. Se de alguma forma eu puder te ajudar a levantar sua moral, para você buscar ajuda, faça isso. O suicídio, ele não é um assunto que tem que ser engavetado, a gente tem que ir para as telas, a gente tem que ir a público, a gente tem que falar sobre isso. Porque as pessoas, sim, muitas pessoas, os jovens principalmente, estão tendo muitos pensamentos de suicida. Estão pensando em tirar a própria vida porque não querem mais viver. Estão sofrendo e não aguentam passar por um sofrimento. A gente não aprende a passar por um sofrimento, a gente vive o sofrimento na pele. Só quem vive o sofrimento sabe o que é. E isso de fato dói, machuca pra mim. É muito difícil falar pra mim sobre isso. Eu já tive meus momentos de depressão na minha vida, eu sei muito bem o que é. Então, eu quero poder ajudar, de alguma forma, você a buscar ajuda. Se estiverem passando por isso, se os pensamentos estão começando a vir, cara, vá lá, fale com alguém, busque um profissional,
qualificado. Recomendo a abordagem do que eu faço nos meus estudos da logoterapia, que você vai sair dessa e vai dar tudo certo. A gente está aqui para compartilhar, né? Eu estou aqui compartilhando um pouco da minha experiência com isso, com relatos da vida, dos meus estudos também. E isso é algo que a gente não pode deixar esquecido. A gente tem que falar mesmo, tem que ir para as redes sociais, para o mundo, a gente tem que falar com os nossos amigos, tem que falar com todo mundo, principalmente com os familiares. Não deve ser esquecido. As pessoas tiram as vidas porque elas querem apagar essa dor. E essa dor está aqui, no espírito da pessoa, é a alma que está clamando por viver. Ela quer viver, só que ela não encontra uma razão. E em um momento da vida, essa dor está tão grande, essa angústia está sufocante dentro da pessoa, e ela quer tirar essa dor, e ela acaba tirando a própria vida. Gostaria de agradecer por esse vídeo. É um assunto difícil, talvez eu farei mais conteúdos indo nessa linha, porque isso precisa ser divulgado mais, principalmente os terapeutas que lidam com clientes, com pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. Então a gente tem que realmente falar mais sobre isso e perder o medo. Não podemos deixar isso esquecer, não. A gente tem que mostrar a cara, acolher as pessoas que estão com essa dor tão profunda, e que você tem aí recursos, você tem um tesouro imenso dentro de você para resgatar e lembrar quem você é.